Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o relacionamento entre pais e filhos. Antes de começar, eu gostaria de pedir que quem estiver ouvindo essa mensagem como áudio no WhatsApp, ouça até o fim e compartilhe. Quem estiver ouvindo essa mensagem como vídeo no Facebook, ouça até o fim, curta e compartilhe. E para quem estiver ouvindo esse vídeo, essa mensagem em vídeo, no YouTube, eu peço que ouça até o fim, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Ajude que nós transformaremos esse projeto num grande trabalho missionário. Mas sem a ajuda de vocês não será possível, tá certo? Então me ajudem. Queridos irmãos, ontem nós falamos do relacionamento entre um homem e uma mulher, ou de um casal. Hoje falaremos sobre a relação entre pais e filhos. É uma relação tão difícil quanto a relação de um casal. Você vê que o homem, ele passa por situações na vida que, que, que não são é, que não são fáceis de passar e de superar. Né? Primeira coisa, o homem ele cresce na casa dos pais, né? Então, e a mulher também. Né? Então, o ser humano cresce lá. Depois disso, ele vai ter que casar, ele vai se juntar com uma outra pessoa e vai ter um casamento. Então, ele vai começar uma nova fase da vida dele, ou seja, ele vai recomeçar do zero. Né? Ou seja, ele vai ter agora uma vida em conjunto com uma pessoa, ele não vai ser mais uma pessoa sozinho, e tudo que ele viveu, ele vai levar como experiência, mas ele vai ter que recomeçar do zero, né? A vida dele, porque ele vai ter que entrar, se moldar de acordo com a realidade da esposa e ela de acordo com a realidade do marido, como nós vimos ontem. Porém, vem agora a terceira fase da vida do homem, que ele tem que se remoldar novamente, que é a fase da paternidade. Né? Por quê? Porque com a paternidade surgem novas responsabilidades, surgem uma nova maneira de encarar a vida. Agora a vida não é mais a vida deles, do casal, ele e a esposa. Além da vida do casal, agora tem a vida do filho que eles vão ter que guiar também. Vai ter os momentos que eles vão ter que dedicar ao filho. Então vai ter a criação, vai ter toda uma estrutura que eles vão ter que ter para guiar essa criança, esse filho, no caminho certo. Então é uma nova fase, a paternidade é uma nova fase na vida do homem, que ele vai ter que ter novas adaptações, né? Então, como que é essa relação entre pais e filhos? A Bíblia nos ensina alguma coisa sobre isso? Sim. Eu não vou lembrar versículos, mas vamos primeiro falar lá de Abraão, quando ele teve o filho, Isaac. E Deus manda que ele sacrifique o seu filho lá para Deus, no lugar onde ele fez o primeiro sacrifício. Abraão não hesitou, ele foi e ia sacrificar o filho. Deus, claro, não permitiu, porque Deus não aprova sacrifícios humanos, né? Ele tinha uma outra ideia quanto a isso. Nós podemos olhar essa atitude de Abraão no sacrifício de Isaac com três olhares. Primeiro, Deus queria provar a fé de Abraão, se ele realmente punha Deus acima de tudo ou se ele punha o filho acima de Deus. E é exatamente isso que nós temos que entender. Nosso filho, nós vamos amar os nossos filhos. Eu não tenho filhos, mas sei que eu vou amar quando eu tiver um. Mas esse amor não pode ser superior ao amor de Deus. Tá? Deus é em primeiro lugar. Eu posso amar minha mãe, eu posso amar meu pai, eu posso amar minha esposa, eu posso amar meus filhos, eu posso amar meus amigos, mas o amor por Deus tem que ser maior do que todos esses e é em primeiro lugar. Né? Antes de qualquer outra coisa, vem Deus na minha vida. É exatamente isso que nós temos que pôr na nossa mente. Né? Um outro olhar para essa atitude é a representação da, do que iria acontecer futuramente. O sacrifício de Cristo para salvar a humanidade. Deus
sacrificando o próprio Cristo, né? Sacrificando o próprio filho, que era Cristo. Então Abraão representando Deus e Isaac representando Cristo, o sacrifício para tirar o pecado. Mas tem mais uma parte aí dessa história que nós podemos também olhar com esse olhar, né? Que como se Abraão fosse Deus sacrificando os seus filhos, né, as criações da humanidade, né? E veio Cristo, né, como uma ovelha, né, que apareceu lá. E essa ovelha, esse carneiro, essa cabra, né, ela foi e tomou o lugar, o cordeiro, né? Aquele cordeiro que apareceu lá tomou o lugar de Isaac, foi sacrificado no lugar de Isaac. Então isso também representa o que Cristo fez por nós. Nós tínhamos que estar lá morrendo naquela cruz, né? E Cristo toma o nosso lugar, né? Esse exemplo também acontece lá na hora da cruz, porque aquela cruz, na qual Cristo foi crucificado, não era para ele, tanto que ela não tinha o tamanho necessário, que cada cruz era feita de acordo com as medidas do, do, de quem ia ser crucificado, né? Dos bandidos, no caso que eram crucificados, né? Dos maus elementos, podemos dizer assim. Então eles mediam o tamanho deles para fazer a cruz de acordo com eles. E aquela cruz, ela foi feita para Barrabás. Então, e Barrabás, segundo ele, possivelmente era um pouco maior do que Cristo, né? Então, quando Cristo toma o lugar de Barrabás, na verdade Barrabás estava representando o povo pecador, todos nós pecadores, enquanto Cristo estava significando o cordeiro que estava tomando o lugar dos pecadores para nos salvar, né? Então, mais uma vez, a representação desse fato, né? A qual Cristo era o cordeiro e Barrabás é a representação dos pecadores. Então você vê, Cristo tomou o lugar de um bandido, né? De um assassino. Então, nós vemos que se ele tomou o lugar de um assassino, significa que ele perdoa os assassinos e bandidos, né? Mas isso já é um assunto para uma outra meditação. Então, temos essas representações para a situação de Isaac com, com Abraão, né? Mas ali nós vemos a primeira relação de nós com nossos filhos. Nós devemos amar os nossos filhos, mas por Deus acima deles, né? Segundo, você e sua esposa precisam combinar como que vocês vão agir com seus filhos, porque um não pode falar sim e o outro não, porque um vai desmoralizar o outro. Então, por exemplo, eu já vi casos aí na televisão, né, de o filho pergunta para a mãe se o pai faz tal coisa, a mãe fala não. A filha pergunta para o pai fazer tal coisa e fala não. Aí eles invertem. A filha vai pedir para o pai, ele fala sim, né, tal coisa. E o filho vai pedir para a mãe e ela fala sim. Então quer dizer, um vai estar eles vão estar manipulando os pais. Então, não. O que um fala, o outro tem que falar. Então, ou um vai dar as ordens, ou um tem que dar na mesma sintonia. Então, o ideal é que quando a criança for pedir alguma coisa, você fala com a tua mãe. É ela que você tem que conversar esses assuntos, não comigo. Tá? Ou você fala, bom, eu vou ver com a mãe de vocês o que a gente pode fazer. Mas não prometo nada, né? Vou ver com ela o que ela acha, nós vamos conversar e entrar num acordo. Agora, você não vai poder falar sim ou não. Então, de alguma maneira, você tem que planejar como vocês vão lidar com essa relação, para que um não tire a autoridade do outro. Outra coisa é, um pai não pode tirar a autoridade da mãe, repreendendo a mãe na frente do filho, nem contrário, né? A mãe repreendendo o pai na frente do filho. Então, mesmo que você não concorde com o que a tua esposa está fazendo, ou com o que o teu marido está fazendo, você deve esperar e no momento oportuno, quando tiver só vocês dois, sem a presença da criança, do filho, seja criança, seja adolescente, você tem que pegar então aí sim conversar com a pessoa. Agora você não pode, na presença do seu filho, você você dar a bronca, chamar a atenção do seu cônjuge, porque aí você está desmoralizando também, né? Outra situação, o pai e a mãe têm que aprender a pedir desculpas pro filho. Porque o filho, ele, ele às vezes ele tem razão, não é porque é filho que o pai e a mãe vão sempre ter razão. Não, não é isso, não é verdade, né?
O pai e a mãe pode não ter razão, porque o pai e a mãe não são perfeitos. Você achar que você pai, você é mãe, que você é perfeito, você está se pondo no lugar de Deus, porque somente Deus é perfeito. Portanto, o pai e a mãe não são perfeitos, podem errar, então tem que aprender a pedir desculpa. Por quê? Porque isso vai dar uma lição para o seu filho, a que ele também pode errar e tem que pedir desculpa quando errar. Agora, se você errar e não pedir desculpa, e teu filho perceber isso, ele vai errar e não vai pedir desculpa também. Então, você vai estar passando um exemplo errado, porque o filho limita os seus passos quando criança, né? Quando você ver as instruções da BNCC para crianças, bebês bem pequenas e pequenas, né, vamos diferenciar. Bebês, a BNCC coloca como crianças de 11 meses, né, 0 anos e 11 meses, até 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas é de 1 ano e 7 meses, né, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Crianças bem pequenas. E crianças pequenas de 3 anos, de 4 anos, aliás, a 5 anos e 11 meses. Então, cada passo é um passo diferente. O bebê, ele tem que aprender a conversar primeiro, a falar, né, a andar, né? Desde criança ele vai aprender a reconhecer a mãe pelo cheiro, pelo encostar da mão, pelo calor, pela voz, né? Ele tem que aprender a conhecer os professores também, se ele está numa creche dessa maneira. O bebê, ele tem que aprender, já começar a aprender a fazer uso do vaso, fazer as coisas por conta própria. Mas nessa idade, ele já tem que aprender a respeitar o pai e a mãe, já tem que aprender as regras de boa conduta que você, pai, e você, mãe, deve apresentar para eles, já com 1 ano e meio por aí, tá? 1 ano e pouco, você já deve começar a apresentar para eles. Tá, 1 ano e meio, né? Na fase de bebê, eu acho que nem tanto, mas quando ele vira, a partir de 1 ano e 7 meses, que ele já é criança bem pequena, ele já tem como ele já vai estar falando mais, ele já vai estar mais bem desenvolvido, já está a ponto de aprender o que ele deve fazer. Então, que ele não pode pegar um brinquedo e quebrar, que ele não pode tacar um brinquedo no chão, que ele não pode quebrar nada da casa, que ele não pode pegar nada da casa e quebrar, jogar para o chão, fazer as coisas, que ele não pode bater em ninguém, que ele não pode faltar com respeito ao pai, que ele tem que obedecer. Então, isso tem que ser ensinado para ele. Botar as regras para ele na casa, para ele saber. Ah, mas ele não sabe ler, mas você pode fazer as regras por desenhos, o que ele não pode fazer, e o que ele deve fazer. Com essa idade, você já tem que ensinar eles a organizar os seus brinquedos, a organizar o seu material, organizar a sua cama, deixar seu quarto arrumadinho, arrumar a cama depois que ele levanta, né? Então, já tem que começar. Então é importante que você já vá ensinando seus filhos, sem contar, já crescer falando de Deus, né? Já crescer falando de Deus. De preferência dentro de uma igreja, né? Onde ele vai conviver com crianças na escolinha e tudo mais, na escolinha da igreja. Então é muito importante esse desenvolvimento para ele, né? Deus nos ensina que nós temos que disciplinar os nossos filhos, mas isso não significa dar uma pancada, bater, dar surra, não. O filho pode ser disciplinado com conversas, castigos, tá? Com momentos de reflexão. Então você pode pegar um tapetinho, pôr no canto da casa e usar aquele cantinho como canto da reflexão, o canto da disciplina, o canto do pensamento, como você quiser chamar, né? E naquele canto o seu filho vai sentar, quando ele fez alguma coisa errada, você chamou a atenção a primeira vez. Aí você chama a segunda. Na terceira ele tem que ir pro canto, entendeu? Você dá 2 chances, na terceira ele vai pro canto da disciplina, né? Você tem que averiguar se o que ele fez é grave ou não. Se for grave, você já pode ir na segunda pro canto da disciplina. Na primeira é uma situação muito grave, porque ele tem que dar uma chance para ele, né? Mas ele tem que ir no canto e entender o que foi que ele fez de errado. Então, e depois que ele fica lá pelo menos 3 minutos pensando, aí você vai lá, conversa com ele, se ajoelha, fica da mesma altura, tá? Você se iguala e fala, ó, você sabe o que foi que você fez de errado, não sei o quê, ele vai ter que falar o que ele fez de errado. Então você me pede desculpas, muito bem, me dá um beijo, você pede um beijo da criança e fala, muito bem, agora pode fazer suas coisas. Então você tem que educar o seu filho para ele entender que o que ele fez ele é errado. Ele tem que sentir que ele fez tá errado. Mas só que só isso é o suficiente? Não. Tem que também ter o castigo. Fala, você, muito bem, você se arrependeu. Por isso, o seu castigo vai ser menor, tá?
seu castigo vai ser menor do que seria. Então você vai ficar uma semana sem qualquer aparelho eletrônico. Então, nesse meio tempo, você vai fazer o quê? De preferência que ele já não use aparelho eletrônico como quando criança muito pequena, né? Mas que ele possa dar uma semana sem alguma coisa, dar um castigo qualquer para aquela criança, tirar algo que ela goste muito. Aparelho eletrônico é uma maneira de falar, mas eles não vão estar usando, porque nessa idade. Então tira um jogo que ela gosta, um quebra-cabeça, uma coisa que ela gosta muito, uma semana sem ele. Agora, se ela não pedir desculpas e ficar no canto mais tempo, aí você vai fazer o quê? Você não vai uma semana, você vai deixar 3 semanas sem aquilo. Você entendeu? Você tem que mostrar que você é quem manda. Então tem que fazer ela se arrepender do que ela fez. O arrependimento é o que a Bíblia nos ensina, arrependimento. É muito importante que a gente se arrependa, faça a criança se arrepender do erro que ela cometeu. Então ela tem que ser muito bem, como é que fala? É, é, educada, disciplinada, né? Deus, ele nos disciplina. Não é? Como que ele disciplina? Chamando atenção, ele disciplina muitas vezes com uma doença, com uma queda, com uma lesão, ele disciplina a gente com algo que não consegue, com um emprego que você não consegue. Deus dá disciplina para os seus filhos. Então, só que ele não obriga ninguém a nada. Então, ele dá liberdade aos seus filhos, mas ele disciplina quando tem que disciplinar, como um bom pai. Então, nós temos que criar o exemplo de Deus na nossa vida. Temos que dar liberdade aos nossos filhos, mas temos que dar bom exemplo, como Deus nos deu, como Cristo nos deu bom exemplo, tá? E nós temos que educá-los conforme necessário, né? Às vezes tem que dar uns tapas, claro, às vezes pode ser que tenha que dar, mas de preferência evitar, né? Nós sabemos que hoje existem leis, né? E que o ECA, ele preza pela proteção da criança e do adolescente, né? E que há a lei das palmadas. Então, um pai e uma mãe, eles podem ser punidos e até perder a guarda do filho por agressões, tá? O conselho tutelar vai mesmo, principalmente se essa criança, ela vai chegar na escola, ela pode falar para um professor, quando ela está sofrendo agressão, o professor vai chamar o conselho tutelar, porque é obrigação do professor fazer isso, é obrigação da escola fazer isso, né? Então, tem que pensar bem como você está lidando com teus filhos. Você acha que educar na base da porrada é a melhor forma, mas às vezes não é, né? A agressão às vezes é necessária em alguns momentos, mas não o tempo inteiro, não da maneira errada, né? Há outras formas de você educar uma criança. Então tudo isso é muito importante, porque a maneira como você vai educar o seu filho vai mostrar o caráter dele lá na frente. Então, você precisa educar o seu filho dentro dos parâmetros de Deus, dentro da igreja, está crescendo, conhecendo a Deus, falando de Deus, o tempo inteiro no caminho de Deus. Uma criança longe do mundo, né? Porque é uma maneira que você tem de trazer o seu filho para Deus. E é como disse o rapaz lá que estava pregando lá na igreja, na minha igreja semana passada, no sábado agora passado. O nome dele é Gustavo Guedes, né? Da igreja aqui central de Mogi das Cruzes. Ele disse que se nós pensarmos que os nossos filhos, a hora que eles crescerem, eles vão tomar a iniciativa de ir para a igreja, de se batizar, de seguir os caminhos de Deus, nós vamos perdê-los, né? Nós vamos perder os nossos filhos. Então, nós temos que fazer eles seguir o caminho de Deus já desde criança, tá? Então, é importante que eles sejam ensinados já desde criança, né? Ensinados o que deve e o que não deve fazer. Serem guiados no caminho correto, tá certo? Então, uma criança de 10 anos, 11 anos, ela já tem que começar, aliás, menos até, uma criança de 5 anos já tem que começar a saber que não pode deixar que pessoas passem a mão nas partes da menina, no caso, dos seios dela e dos órgãos genitais e atrás, né, na- nas nádegas, né? Agora, o menino é só nas nádegas, né, e no órgão genital, não tem os peitos. Então, tem que ser indicado que não deve. Se alguém tentar fazer uma coisa desse tipo, saia correndo, vai para perto de alguém de confiança, né? Conte para alguém de confiança, tá certo? Rapidamente. Então isso deve ser ensinado para a criança já desde os 5 anos. 5, 6 anos a criança tem que estar sabendo sobre isso.
Quando a criança chegar aos 8, 9, 10 anos, a criança já tem que começar a saber sobre a sexualidade. Por quê? Acho que uns 10 anos. Porque vai começar o momento em que a criança vai começar a desenvolver atração. Então tem que ser ensinado para a criança o valor do sexo, o que é o sexo. Porque hoje em dia as pessoas não valorizam mais o sexo. O sexo virou uma brincadeira, uma fonte de prazer. E não é isso o sexo, né? O sexo é a consumação da junção das duas almas, da junção das duas energias, o que completa o encaixe das duas metades da laranja, podemos dizer, né? Então é uma coisa que tem que ser respeitado, não é para ser feito com qualquer um, tá certo? De preferência que seja ensinado para as crianças a fazer isso depois do casamento, tá certo? Porque isso não é uma coisa para fazer, mas caso a criança não aguente, acabe fazendo, criança não, né? O adolescente acabe fazendo a relação sexual, use preservativo. Não faça de maneira alguma sem preservativo, tá certo? Porque senão pode vir uma gravidez fora de horário, aí complica tudo, né? Fora de hora. Então, nós precisamos aprender que as crianças precisam saber o que é o sexo, né? Que o sexo, para que haja a fecundação e a gravidez, essa relação sexual, ela tem que ter o sexo, né? Tem que ter o clímax, né? Podemos dizer, né? O homem ejacula e a mulher também ejacula o óvulo, então aquele esperma, né? O esperma entra no óvulo e os dois, fecundado aquele óvulo com o esperma, ele entra no útero. Lá dentro ele começa a se transformar e a virar o bebê. Então tem que ser ensinado para a criança. Por quê? Porque senão acontece, por exemplo, com uma moça que da novela que estava tendo na Rede Globo agora, que minha mãe tá vendo e eu não vejo, mas minha mãe tá vendo. E aquela moça, ela falou pro pai que estava grávida porque ela ficou enjoada, porque ela ficou talvez com um pouco de nojo, alguma coisa, porque ela beijou o moleque. É uma moça, na novela deve ter seus 14, 15, 16 anos. E ela falou pro pai que estava grávida, assim, que ela nunca fez relação sexual porque ela não sabia o que era. Né? Nunca foi contado para ela, conversado com ela sobre isso. Tá certo? Então, aí o pai fez o quê? Pensando que realmente ela estava grávida, que ela estava com enjoo, com coisa, pegou e levou a menina para viver no bordel, né? Porque isso aí foi lá no Nordeste, né? Era num tempo, a novela tá passando num tempo antigo. E antigamente faziam isso mesmo, né? A moça que se perdia ia pro bordel. Então, mas por que ela fez, falou dessa maneira? Porque ela não foi ensinada o que que era, como que se engravidava. Então, a criança precisa saber disso. Ah, mas é um tema que a criança tem que saber sobre sexualidade. É um dos temas transversais da escola, é a sexualidade, é a relação sexual. A criança precisa estar informada sobre o assunto, não é para praticar, mas ela tem que estar informada, ela tem que saber sobre aquele assunto a partir dos 10, 11 anos de idade, entendeu? Por quê? Porque a criança ela tem que compreender o que é certo e o que é errado. Muitas meninas, e mesmo moleques, são seduzidos a praticar a relação sexual com 9, 10 anos, 8 anos. Estão praticando o que eles chamam de troca-troca. Por quê? Porque eles não são orientados. Aí vem os moleques que são um pouquinho mais. Então, aí tem moleques que começam, que são seduzidos por moleques mais velhos. Né? Começam, tá. Aí esses moleques começam então pegar outros da idade próxima, da mesma idade, para fazer o famoso troca-troca. Então um vai fazendo com o outro. E acabam muitas vezes até viram homossexuais por conta dessas brincadeiras bestas, por conta de coisas que eles estão sendo seduzidos sem saber o que, que se trata, por inocência. A criança tem que ser inocente? Sim, a criança tem que ser inocente. O ser humano não deve perder muito essa inocência. Né? Como Cristo disse, das crianças ao reino do céu. Uma criança inocente, uma criança pura. Né? Uma criança, ela não peca, né? Não tem pecados. Mas o ser humano não pode perder muito essa inocência da criança, né? Mas a criança tem que estar por dentro dos acontecimentos. E falar sobre orientar ela sexualmente não é tirar a inocência dela, é deixar ela orientada de como funciona e do que ela não deve fazer, né? E claro, não esquecendo das doenças sexualmente transmissíveis que ela deve saber também. Tá certo? Então, uma coisa que você tem que saber, tem que saber que a relação sexual não é errada, só que tem a hora certa para acontecer. E não é enquanto são adolescentes, não é, não, tem que ser respeitado.
Tem que ensinar a criança, porque ela vai ver colegas praticando. Porque isso aí acaba acontecendo na escola. Vai ter muito, infelizmente vai ter muita menina com 12, 13 anos que já fez relação sexual. E vai chegar na tua filha e falar, olha, eu já fiz, é gostoso, vai lá, pratica também, arranja um parceiro aí, né? Né? E o inimigo tá aí, gente. Eles vão ficar tentando nossos filhos, né? Vai falar, vai lá, é gostoso. Vai vir um moleque, vai falar pro seu filho, eu já fiz troca-troca, você já fez, gostoso, vai lá fazer também, que não sei o quê. Se ele não estiver bem orientado, ele vai cair na armadilha, facilmente. E o pior, ele vai fazer e ele vai gostar. Por quê? Porque, segundo sexólogos que são estudantes dessa área, é gostoso. Mas tem gente que fala, não dói, que não sei o que, não, mas é gostoso. Ainda mais para molecada que não tem o órgão genital muito grande, vai ser mais gostoso ainda, ele vai ter prazer. Porque, segundo estudos é, pediátricos e também sexólogos, a criança começa a desenvolver prazer anal, por exemplo, com de 7 a 9 anos, né? Então, ela vai acabar gostando. Então, ele vai querer continuar fazendo. Dificilmente ele vai fazer e não vai gostar, né? Ainda mais se for com algum moleque que já tem uma pequena experiência, já vai fazer de um jeito para gostar, porque ele vai querer continuar fazendo, você entendeu? Ele vai querer cativar aquele menino. Então tem que tomar cuidado com teus filhos. Por mais, ele tem que ser muito bem orientados para não cair nessas armadilhas, porque vai acontecer. É praticamente impossível, principalmente se vive em cidade grande, é praticamente impossível. Eu já soube de coisas na cidade grande que vocês não calculam, tá? Eu morava na cidade grande. Eu soube, né, foi contado para minha mãe, por conhecidos nossos, de mulheres que pulavam o muro da creche, que tinha perto da minha casa, para praticar relação sexual entre meninos lá dentro. Praticar relação sexual homossexual. E não eram gays, não eram homossexuais, eram molecas que ficavam fazendo troca-troca lá dentro, tá? Então, e outras coisas mais. Então, isso acontece, né? Tava indo minha mãe e eu para a escola, mas mais um conhecido, e aí passou um moleque e falou lá, fulano, vamos lá atrás da escola fazer troca-troca, que não sei o quê. E eu fiquei assim, na hora, para mim, eu não entendi nada do que ele falou, né? Troca-troca, eu era uma criança tão ingênua que eu nem sabia o que estava sendo falado, né? Pra mim passou em branco, né? Ele falou pro moleque que tava do meu lado lá, né? Não foi pra mim, né? Então quer dizer, aquele moleque possivelmente ele já deveria ter muito mais experiência de vida do que eu naquele momento, né? Não era tão ingênuo quanto eu, porque ele era um moleque que estava acostumado a viver nas ruas, né? Nas praças. E eu não, eu era uma pessoa caseira, não saía de casa. Então eu era bem inocente, né? Até os meus 20 anos, possivelmente, eu sempre fui muito inocente, né? Nunca não tinha essa malícia, essa noção de coisas assim, né? Então, você vê, agora você imagina o que essa molecada não faz atrás do muro de uma escola, em algum momento, sem a sua presença. Será que você está todo dia indo buscar o seu filho na escola? É importante que você vá, porque assim você evita esse tipo de coisa, né? Você está instruindo seu filho corretamente, você deve instruí-lo corretamente para que ele não caia nessas armadilhas. Educar um filho não é fácil, mas uma coisa é crucial para você educar o seu filho. Crucial. Você tem que ser confidente, conselheiro, amigo do seu filho. Nunca você vai poder ser inimigo do seu filho, então um pouco bater de frente com ele. Você vai aconselhar. Deus, por acaso, ele obriga os seus filhos a fazerem alguma coisa? Não, ele aconselha, tá? Ele nunca nos obrigou a nada, ele sempre aconselhou. Tanto que ele pôs a árvore do bem e do mal e deu a oportunidade de Adão e Eva fazerem o mal, né? Ele não obrigou Adão e Eva a fazer o que era certo. Então quem somos nós, pobres mortais, para obrigar os nossos filhos a fazer o que é certo? Não, nós não somos ninguém. Nós temos que aconselhar, guiar, falar, ó, se você fizer tal coisa, você vai entrar no caminho perdido. Então é importante que você já converse com eles e fale o que é drogas, o que é cigarro, o que é bebida alcoólica, o que faz muito mal para a saúde, o que pode acontecer, e põe na cabeça dele que não deve usar. Se eles falam, como eu falo, você não use. Olha, é melhor que você siga esse caminho. Se você usar, não faz. Se teu filho chegar em você e falar, por exemplo, eu acho que eu sou um homossexual, eu quero sair com um rapaz.
Fala, meu filho, você pode fazer o que você bem entender, a vida é sua, você que vai escolher, tá? Eu não aprovo esse tipo de relação. Eu que falei pro meu filho, eu não aprovo, tá? Não aprovo. Mas Deus também não aprova, tá? A Bíblia é muito clara, homem não se entregar a outro homem como mulher. Mulher não tome outra mulher como se fosse homem, tá certo? A Bíblia é muito clara que Deus destruiu Sodoma e Gomorra pelo nível de homossexualidade que estava na cidade. Né? Ele mostra que os caras de Sodoma queriam abusar dos anjos. Então, né? Mesmo Ló querendo entregar as duas filhas dele, que eram virgens, inclusive, para os caras, eles não queriam, eles queriam os anjos. Então, você vê o porquê que Sodoma foi destruída. Então, Deus não aprova isso, eu vou contar para meu filho. Não aprova. Mas você que toma a sua atitude. Né? Você que vai responder depois com Deus. Eu não posso te obrigar e nem Deus vai te obrigar. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. Fala para ele, você pode ter vontade, mas você não é obrigado a ceder a sua vontade. Você pode lutar contra essa vontade. Então, você pode guiar o seu filho, mas você não pode obrigar. E mesmo se ele resolver seguir na homossexualidade, não pode pegar e pôr ele para fora de casa. Como eu vi um vizinho meu fazer, pegou e falou pro neto que o neto dele não era mais neto dele só porque o neto dele era homossexual. Então eu acho que isso é um absurdo, né? Você tem que estar ali para estender a mão ao seu filho. Então, você vai guiá-los, tentar fazer o possível para guiá-los no caminho certo. Guiar, não obrigar. Você tem que guiar, você tem que delimitar, você tem que mostrar, direcionar. Essas são as palavras. Então, você é um guia para o seu filho. Mas, em outro ponto, você também é um exemplo. Então, não adianta você querer ensinar para o seu filho, não beba se você bebe. Não adianta você falar para o seu filho, não fume se você fuma. Não brigue se você briga com a sua esposa na frente dele. Ou se você briga com ele. Não bata no seu colega. Como você vai falar não bata se você bate nele quando ele faz coisa errada? Então, se ele vê o colega fazer coisa errada, ele vai bater também. Como é que você vai exigir do seu filho que ele não bata se você bate? Tá certo? Então, um bom exemplo é muito importante para ganhar um filho. Então, é uma fase a qual você precisa guiar os seus filhos, direcioná-los, ser confidentes, ter o seu filho do seu lado. E quanto mais idade o teu filho vai tendo, mais difícil é essa relação, porque ele vai começar a se achar dono do próprio nariz. Mas mesmo assim, você tem que guiá-los sem impor, sem arrogância, sem aumentar o tom de voz, sem querer reprimir, sem querer segurar o seu filho, brigar. Sempre guiando, orientando, dando sugestão, entendeu? Aconselhando. Entendeu? Essa é a função sua de pai, não obrigar. O seu filho decide o caminho que ele quer seguir, mas você desde criança, você desde que seu filho é criança, você tem que indicar para o seu filho o caminho certo, orientar a fazer as orientações corretas, fazer com que o seu filho, sendo um rapaz, que ele respeite as moças, e a sua filha seja uma moça, que ela se dê o respeito e respeite também os rapazes. Tá certo? É preciso ser respeitado. Então, jamais deixe que uma filha sua de 10, 12 anos, 9 anos, ande quase pelada, né? A sua filha, se ela vai vestir uma roupa, de preferência que ela vista um vestidinho, uma saia, uma calça. Se ela for vestir um short pelo menos até o joelho ou abaixo do joelho, de preferência, tá? Nunca assim, de preferência, roupas largas. Por quê? Porque a roupa muito justa, ela vai dar mostrar formato de corpo para da pessoa, vai ficar à mostra, fazendo com que chame a atenção de homens, entendeu? Principalmente se a sua filha, por exemplo, é uma moça que tenha seios fartos e nádegas avantajadas, o que vai acontecer? Vai atrair a atenção de homens, eles vão olhar, como fala vulgarmente hoje em dia, vão comer com os olhos, tá? Essa é a palavra que usam hoje em dia, né? Então, você tome cuidado. Nem mesmo uma mulher adulta deve se vestir desse jeito, quanto mais uma criança. Tá? Então a criança tem que vestir roupas largas, que disfarcem o corpo. Porque mesmo que ela tiver é, volumagens no corpo, não vai aparecer. E você deve ensinar também as meninas, também os rapazes, mas também as meninas, mais as meninas, a não fazer posições sensuais. Né? Então, a menina vai abaixar, nunca fala para a menina nunca abaixar virando a bunda para trás, as nádegas para trás. Abaixa com os joelhos. Porque se ela fizer assim, vai volumar atrás, quem o homem que estiver olhando vai olhar. Porque tem homem que é sem vergonha, infelizmente. A maioria, viu? Eu vou falar que a maioria, se não forem todos, né? A maioria, tá?
Porque em algum momento a gente sempre acaba olhando. Eu mesmo já olhei alguma vez. Porque é difícil não olhar, mas é, daí a dar em cima isso eu nunca fiz. Nunca coisa, olhar é uma coisa, agora né, dar em cima e querer algo com uma menina, nunca, graças a Deus nunca, né? Mas isso acontece, né? Eu cansei de ver várias pessoas, homens olhando para mim porque estava vestido errado, né? Entendeu? Então, eu já vi criança, eu já vi, eu não tava, vi, mas eu não tava vendo porque eu não tava naquela direção, mas eu já vi homem olhando para as nádegas de menina que estava dentro de uma piscina, uma criança de 9 10 anos, 8 anos, de biquíni, viada com a região das nádegas para cima, olhando para as nádegas da criança. Por quê? Porque ela tinha umas nádegas já um pouco avantajadas com essa idade, e tava tirada de coisa pra cima, e a pessoa olhando, claro que ele vai olhar. Você entendeu? Claro que a gente algum momento vai olhar. Então tem que aprender a se vestir corretamente, isso é muito importante também, né? Então, então a menina tem que ter um pouco mais de classe, ela não pode abaixar, não, tem que abaixar para baixo. Porque se você abaixa virando coisa, o cara vai. Se tiver algum moleque mal intencionado, vai, na escola como fala hoje em dia, encoxar. Ah, vai. Você entende? Então, então tem que aprender, abaixa os joelhos, não faz poses, né? E, então procurar, né? é, Evitar movimentos também que são sensuais, essas coisas, para não chamar atenção. Criança tem que ficar no seu canto. Mesmo a mulher adulta tem que também ter postura. Agora, como é que pode uma mãe querer vestir uma filha melhor se a mãe se veste como uma piriguete? Não tem cabimento. Então a mãe tem que dar o respeito. Se você tem uma filha, você tem que se vestir adequadamente para sua filha seguir o seu exemplo. Então, se a mãe é uma mulher que se veste adequadamente, que não chama atenção, não anda, não chama atenção de ninguém, e é uma moça comportada, se veste de acordo com os parâmetros de Deus, a sua filha vai seguir o seu exemplo para fazer a mesma coisa, né? E o seu filho também. Tá certo? Então é preciso que tem muitos meninos que têm as partes das nádegas avantajadas também. Então eles também precisam vestir roupas largas, por quê? Porque vai chamar a atenção dos moleques que gostam de sair com moleque, entendeu? Tem muito moleque por aí que vive nas ruas, então já tem toda a malícia, tem tudo, já é escolarizado nisso. E vai querer abusar dos teus filhos. Então você precisa que também seja vestido adequadamente, que não esteja chamando a atenção e que ele esteja muito bem instruído para não cair nessas armadilhas da vida, tá certo? É preciso ser ensinado, porque senão cai, tá? O moleque vai cair, tá certo? Então é assim, queridos irmãos. Educar um filho não é fácil. Nós temos que aprender que nós temos que educar o filho. E conforme os anos vai passando, você tem que ir ensinando ele cada vez mais a estar por dentro dos afazeres da casa. Então, seu filho, seja homem ou mulher, ele tem que se levantar, já deixar seu quarto arrumado, ele tem que saber se higienizar, ele tem que saber ajudar a limpar uma casa, varrer uma casa, passar um pano, tirar pó dos móveis, ele tem que saber ajudar a fazer um almoço, a pôr uma mesa, a lavar roupa, pôr no varal, a dobrar, tá certo? Então, tudo isso tem que ser ensinado. Conforme a criança vai passando, aumentando os anos, vocês vão dando mais atividades para ela. Então, ela está com 5 anos, já ajuda a pôr a mesa, já ajuda a lavar uma louça, secar, aguardar. Tem que saber fazer as coisas, por quê? Tem que ser independente. Tanto o homem quanto a mulher não tem que depender o homem da esposa ou a mulher do marido para fazer outras coisas, não. Todos têm que saber se virar. A mulher e o homem têm que saber se virar na cozinha, tem que saber fazer as coisas, porque é obrigação dos dois, não tem obrigação de um só. Então é preciso que a criança cresça sabendo disso, cresça fazendo essas coisas, cresça sabendo fazer as coisas, saber como fazer, saber lidar, viver sozinho. Muitas vezes a pessoa vai morar sozinha com o tempo, né? Não é solteira, então às vezes sai da casa dos pais e vai morar sozinha, então ela tem que saber se virar. Como é que você sabe, por exemplo, se não vai acontecer o que aconteceu com o meu avô, que perdeu a mulher, minha avó morreu de parto, e ele ficou com 5 filhos para criar. Se ele não aprendesse a se virar, ou se não soubesse, ou se não tivesse aprendido, né? Se ele aprendeu depois, se ele já sabia um tanto, como é que ele ia se virar para cuidar desses filhos, sem uma mulher?
Então é muito importante que você saiba, você não sabe de amanhã. O meu irmão mesmo está tendo que estar com os 2 filhos sozinho depois que a mulher dele morreu. Compreende? E ele está sendo um excelente pai. Né? Então tem que saber se virar. Tem que saber fazer as coisas. Senão, fica difícil. Se você não aprender a fazer as coisas, então o teu filho tem que estar por dentro da fazer de casa. Entendeu? Desde o início. Para quê? Para que ele nunca ache que você é empregada dele, que seu marido ou seu esposo é empregado dele. Né? Que os pais são seus empregados. Não. Eles têm que ajudar em casa. Ele tem que ajudar a fazer os afazeres, é obrigação deles ajudar. Eles têm que, desde criança, saber sobre isso e crescer dessa maneira, ajudar. E tem que entender, quanto mais eles ajudarem, mais tempo a mãe vai ter para eles, para brincar com eles, para interagir com eles, os pais vão ter, entendeu? Então, quanto mais eles estiverem ajudando, mais tempo vai ter para interação, para estarem juntos, conversando, interagindo, compreende? Então é muito importante que desde criança eles aprendam a fazer os afazeres. Então é isso, queridos irmãos. Resumindo, você, pai, tem que saber, tem que ensinar as regras para o seu filho, tem que saber educar o seu filho, tem que ser conselheiro, tem que ser direcionador, tem que ser guia, é, tem que guiar, direcionar o seu filho, direcionar, tem que é, instruir, deixar ele bem instruído, criar nos parâmetros de Deus, mas não deve amá-la mais que Deus. Tudo isso é resumido no que nós estamos aprendendo hoje. Ser um pai é muito mais do que você dar os tabefes no seu filho. Não é. A tabefe não vai educar o suficiente. Se você não educar nos parâmetros corretos, o seu filho vai se perder o caminho, né? Vai se desdirecionar, vai perder o caminho, vai para o caminho errado, tá? Então você tem que guiar o seu filho desde o início. Enquanto você for vivo, você tem que ser um guia para o seu filho. Mesmo que teu filho tenha 30 anos, 50 anos e você 100. Você está com a mente no lugar ainda, está lúcido, você tem que guiar o seu filho. Tá certo? E mais uma coisa que eu não falei, que é muito importante. A relação ensino-aprendizagem. Ou seja, o pai aprende com o filho e o filho aprende com o pai. Tá certo? O pai vai ensinar para o filho ensina para o pai. Ou seja, você vai aprender a ser pai com o seu filho vai aprender a ser gente com você. Então, muitas vezes, teu filho pode saber ensinar coisa que você não saiba. Como, por exemplo, eu ensino muita coisa para minha mãe, para meu pai. Então, eu posso ensinar. Uma criança pode ensinar. Uma criança, ela vai pegar um celular e ela sabe mexer. Entendeu? Outro dia tava uma moça falando, eu tava com uma dificuldade, gente lá, eu e as 2 pessoas tentando fazer funcionar uma programação no celular, não conseguia. Aí veio lá minha filha, lá, minha sobrinha, de 2 anos de idade, foi lá e apertou coisa e o celular funcionou o que a gente queria. Então, quer dizer, eles aprenderam com uma criança. Então, quer dizer, a criança muitas vezes sabe o que você não sabe. Então, há essa relação ensino-aprendizagem, que a gente aprende tanto na escola, mas também com os pais, tá certo? Você vai se desenvolvendo como um pai, vai ganhando experiência como um pai. Se você tiver um segundo filho, você já vai trabalhar melhor isso. No terceiro, melhor ainda, tá certo? Você sabe como é, então você tem que se aperfeiçoar como um pai, aprender a lidar como um pai, tá certo? Então é assim, queridos irmãos, né? Nós temos que aprender a ser pais, né? A ser pais. E não é fácil, né? O caminho para você ser um marido fiel, um marido é, de qualidade para sua esposa e a sua esposa não é de qualidade para você, marido, né? Não é fácil, né? Já é um caminho difícil. Você ser pai é um outro caminho mais difícil. Mas você tem que aprender a lidar, você tem que ir atrás de se instruir, você tem que ir atrás de se direcionar, né? Tinha aquele programa da Super Nani, que é um programa muito interessante para você aprender a ser pai. Deus nos dá algumas direções, temos que disciplinar, porque se você não disciplinar seu filho, ele vai virar o caminho errado, ele vai trilhar o caminho errado. Então tem que disciplinar. Mas a disciplina não é muitas vezes com correia, não é com chinelo, não é com tapa. Muitas vezes é na conversa, é na, é na meditação, é na reflexão, é no castigo, numa boa conversa, num diálogo com respeito, tá?
É ali que você educa o seu filho, é ali que você guia o seu filho, é ali que você ensina o seu filho. Então, não é fácil, mas se nós pegarmos a Deus e criá-los no caminho de Deus, tudo se torna mais fácil. E pedir ajuda e orientação de Deus, Ele vai te capacitar para ser um bom pai. Então, não é fácil, mas nós temos que fazer o melhor que nós podemos. E isso significa guiar os nossos filhos corretamente. Não adianta você falar, não, não tenho medo, não gosto de falar, não quero falar nesse tema com eles, de sexo, porque... mas tem que falar, eles têm que estar instruídos, porque senão eles vão ser facilmente seduzidos, porque eles não vão ter noção, vão ser ingênuos e vão ser enganados. Então é preciso que eles saibam, é preciso que eles estejam instruídos, é preciso que eles estejam educados corretamente, tá bom? Então é isso, queridos irmãos, eu espero que vocês possam ter compreendido o que é de fato ser um bom pai, a relação entre pais e filhos, tá bom? E para quem quiser saber mais ainda, tem um curso bíblico que vocês podem estar fazendo, entrando no www.biblia.com.br, tem lá o curso Pais, não sei o que, agora não vou lembrar o título, pais responsáveis, filhos de caráter, se não me engano, acho que é isso. Então, vão lá, peguem o seu curso, estudem, porque vai ensinar vocês a serem bons pais, tá bom? Muito obrigado. Eu espero que quando eu tiver os meus filhos eu possa ser um excelente pai, tiver minha esposa eu possa ser um excelente marido, que ela seja uma excelente esposa para mim, que eu possa ter uma família estruturada, feliz e criada na base de Deus, que Deus seja a nossa base, a nossa alegria, a nossa prosperidade, tá bom? Então é assim, queridos irmãos. Muito obrigado a todos, tá certo? Que possam refletir sobre esse assunto e que possam evoluir como pais e se tornarem bons, melhores pais e ter melhores filhos, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, que assim seja. Muito obrigado a todos. Ouça até o fim, compartilhe minhas mensagens. Se inscreva no meu canal no YouTube e também ative o sininho para receber novos vídeos. Muito obrigado. Até mais.